Porto Vicente, membro da Coordenadora Distrital de Leiria. Bom, boa tarde a todos e a todas, e um primeiro agradecimento por estarem todos aqui presentes, apesar do calor que se fez sentir durante todo este percurso, inclusive dentro das salas. Trago-vos algumas, como a mim, iniciar este comício de encerramento, e trago-vos alguma informação já a título de balanço também. Ao longo deste fim de semana tivemos 50 debates a decorrer no Fórum Socialismo. Nestes 50 debates participaram mais de 70 oradores e por aqui passaram mais de 400 participantes. Foi uma grande iniciativa, o Fórum Socialismo 2018. Este foi o maior Fórum Socialismo de sempre. A maior rentrée promovida pelo Bloco de Esquerda, que este ano aconteceu pela primeira vez no Distrito de Leiria. É prova da vivacidade de um partido que mobiliza os seus aderentes e simpatizantes para debater e pensar em conjunto sobre os assuntos para os quais a nossa sociedade precisa de respostas. Na dinamização deste fórum participou gente de muitas sensibilidades diferentes. Ativistas, investigadores, deputados, autarcas, sindicalistas, entre outros. A debate foram temas nacionais e internacionais. Debatemos o Serviço Nacional de Saúde, o ensino e os transportes públicos em Portugal, mas também a situação política em Angola e a política europeia. Hoje saímos daqui mais preparados. Num debate sem fronteiras, discutimos também vários assuntos de relevância local, nomeadamente para o Distrito de Leiria. Permitam-me que destaque alguns. Precisamos de uma rede nacional de transportes públicos para responder às necessidades do presente e aos desafios do futuro. O país tem um enorme déficit de investimento em política pública de transporte e o Distrito de Leiria não é exceção. Não podemos aceitar que os transportes públicos de um distrito inteiro estejam quase reduzidos ao transporte escolar. Assim como não podemos aceitar que a linha do Oeste continue a degradar-se dia após dia. O Bloco continuará a lutar pela eletrificação e requalificação de toda a linha, de Sintra à Figueira da Foz, mas também a Coimbra. Uma linha férrea e um serviço público de transportes eficientes são essenciais para a coesão e o desenvolvimento sustentável da região, como do país. O papel e a gestão da floresta foram também temas debatidos neste fórum. Não há memória de um ano em que o Distrito de Leiria tenha sido tão afetado pelos incêndios florestais como o ano 2017. De Pedrógão Grande à Marinha Grande, a destruição foi muita. Arderam florestas, habitações e muitas infraestruturas. É preciso aprender com o passado e mudar o que tem de ser mudado. Precisamos de mais ordenamento e colocar a floresta ao serviço do interesse público. Precisamos de uma floresta que nos permita viver em segurança nas áreas rurais e que, ao mesmo tempo, desempenhe o seu papel económico, social e ambiental. Isso não é possível com um país plantado de eucaliptos de norte a sul. É preciso diversificar e preservar biodiversidade e habitats. Isso também não é possível com um aparelho de Estado, de gestão da floresta, que está descapitalizado, sem gente nem financiamento para tal. A prova destes factos é o abandono da maior e mais antiga mata nacional, o Pinhal de Leiria, que ardeu 86% da sua área em 2017. Foram mais de 700 anos de história consumidos pelas chamas. A mata nacional do Urso, aqui ao lado, também ardeu, e as suas cinzas foram parar à Lagoa da Hervedeira, contaminando as águas. Um ano após os incêndios, o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas ainda não teve qualquer reforço que se possa considerar significativo no número de operacionais e técnicos responsáveis pela gestão das matas nacionais. A Assembleia da República aprovou um projeto de resolução para a reflorestação e gestão pública sustentável da Mata Nacional de Leiria, por proposta do Bloco. O Governo anunciou um plano de reflorestação até ao verão, mas até hoje não se conhece qualquer resultado. Este processo não pode ficar parado. A Mata Nacional de Leiria tem de ser reconstruída e aqueles que sempre viveram esta mata têm de ser ouvidos e envolvidos no seu planeamento e gestão.
Temos um primeiro-ministro, António Costa, que anuncia publicamente que Portugal será carbono neutro em 2050, pelo que se compromete a reduzir as emissões de gases com efeito de estufa, como forma de combater as alterações climáticas. O mesmo primeiro-ministro afirmou recentemente que espera que o furo de prospecção e produção de petróleo nas águas da costa vicentina se concretize. Trata-se de uma contradição. Um governo comprometido com o combate às alterações climáticas não pode permitir a implementação da indústria petrolífera em novos territórios. Para evitar que o sistema climático, tal como o conhecemos, entre em derrocada, é necessário garantir que 80% das já conhecidas reservas de energia fóssil se mantenham no subsolo. A indústria petrolífera é destrutiva, porque contamina os nossos solos e águas, mas é também um mau negócio. Um exemplo disso é que temos concessões feitas a 15 euros o quilómetro quadrado. Atualmente, além das águas da costa vicentina, a faixa terrestre entre Caldas da Rainha e Sor está concessionada. A Australis Oil and Gas pretende abrir o seu primeiro furo para prospecção de gás em Aljubarrota. 3.200 metros de profundidade e 300 a 700 metros de raio. O risco de contaminação de solos e linhas de água locais são reais. O Bloco continuará a bater-se pela recusa da prospecção e produção de hidrocarbonetos em Portugal, assim como pela aposta em energias renováveis. E é com esta convicção que nos juntamos à Marcha Mundial do Clima, no dia 8 de setembro, pelas 15 horas, em Lisboa, no Porto e em Faro. Quero aproveitar para agradecer a todos os camaradas e simpatizantes que colaboraram com a promoção deste fórum, que ao longo de todo o mês de agosto fizeram a divulgação por todos os meios que tínhamos ao nosso alcance, no distrito de Leiria, como um pouco por todo o país, e que hoje permitiram que tudo o que aconteceu tivesse acontecido com sucesso. Obrigado. E agora, Catarina Martins, coordenadora nacional do Bloco de Esquerda. Boa tarde a todos e a todas. Como é bom estar aqui. Estamos a ver que precisávamos de bastante mais cadeiras. Temos que fazer isto com mais da próxima vez. Eu acho que estes 2 dias foram absolutamente extraordinários. Tivemos debates informados, participados, muitas ideias diferentes que se foram cruzando, que se foram debatendo, que foram construindo. E se aqui estivemos os que têm estado sempre, e como é bom encontrar-nos aqui mais um ano, há tanta gente que aqui esteve pela primeira vez num Fórum Socialismo, numa iniciativa do Bloco de Esquerda. Que bom! Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Gostamos muito de estar juntos. Encontramos-nos aqui todos os anos e encontramos-nos com gente diferente, com experiências diferentes, sobre todos os temas e sobre tantos lugares. Aqui nos encontramos com o Rafael Marques, jornalista e ativista angolano, com quem convergimos nesta ideia simples, que em Angola, como em qualquer parte do mundo, nenhum interesse económico se pode sobrepor à democracia, que nenhum governo se pode sobrepor à vontade do seu povo. Que bom que foi ter aqui o Rafael Marques. Aqui nos encontramos com o José Mário Branco, ainda agora, e que nos falou dos encontros, das inquietações, de quem faz da arte uma arma, dos de baixo, pelos de baixo, com os de baixo. E aqui nos encontramos com quem veio de tantas experiências concretas falar-nos da Europa, da austeridade, da xenofobia, mas também do papel e do modelo da cultura, das lutas feministas, das lutas pelos serviços públicos, das rendas, da energia, de tantos outros temas. A cada um e a cada uma das oradoras deste Fórum Socialismo, obrigada.
E a cada uma das pessoas que participou, que trouxe a sua energia, que fez a sua pergunta, o comentário, que aqui esteve, que fez destas sessões tão ricas, que bom que assim foi. Aprendemos tanto nestes dias. Que grande Fórum Socialismo tivemos aqui em Leiria. Não foi... É a primeira vez que o fazemos aqui, não foi uma decisão simples e decidimos fazer este espaço de ideias e projetos aqui em Leiria, precisamente pela dupla tragédia que este distrito viveu o ano passado e pelas reflexões e responsabilidades que isso nos traz. O distrito de Leiria sofreu os fogos e as tragédias de junho e de outubro, em Pedrógão e no Pinhal de Leiria. Duas realidades diferentes no interior e no litoral, as duas a interpelarem-nos. A interpelarem-nos sobre o apoio às vítimas e o que ainda falta e também o que ainda não foi reconstruído. E a interpelarem-nos também sobre a nossa responsabilidade pela reabilitação da paisagem e por uma nova estratégia económica e política que não abandone as populações, que devolva a capacidade aos serviços públicos, incluindo os do mundo rural, e que seja capaz da necessária reflorestação, reorganização do território, reconversão energética. Afundar a cabeça quanto às alterações climáticas não é uma opção. Este é o tempo de parar a predação insustentável dos recursos naturais que partilhamos e, sim, parar os furos, como se gritou na luta neste distrito por Peniche livre de petróleo. Parar os furos. Parou na Baía de Peniche. Fazemos também a luta em Pombal ou na Batalha, em todo o país. Parar os furos. A ganância das petrolíferas não pode sobrepor-se à defesa do nosso futuro comum. E aqui estamos hoje a debater os projetos que pensam o futuro. Mas queria falar-vos de uma outra das lutas deste distrito de Leiria, tantas lutas que há, uma luta feita com muita determinação. A das trabalhadoras e dos trabalhadores do Centro Hospitalar do Oeste, que com a sua força obrigaram a olhar para uma realidade tantas vezes escondida. A realidade de quem, trabalhando para o Estado, estando todos os dias no hospital, na escola, no serviço público, tem o contrato com uma empresa de trabalho temporário ou uma qualquer coisa similar. Chamam-lhe outsourcing. E, na verdade, é a forma do Estado portar-se como qualquer outro patrão delinquente, fazendo de conta que a responsabilidade dos seus vínculos é de uma outra qualquer empresa privada. No Bloco não aceitamos a exploração nem os seus biombos. E reconhecemos a luta do XO, que obrigou a que a legislação para a vinculação extraordinária dos precários da administração pública, o PREV-PAP, passasse a incluir trabalhadores em outsourcing. Que gente extraordinária! Que gente extraordinária que fez greves e manifestações mesmo na situação da mais absoluta precariedade. Lutaram por si e por toda a gente e ganharam. Mas essa luta ainda não está acabada porque não deixam e não deixamos que alguém fique para trás. Há quem tente encontrar hoje todos os subterfúgios para não aplicar a lei da Assembleia da República. No caso do Centro Hospitalar do Oeste, querem excluir alguns trabalhadores com a desculpa de que se hoje se candidatassem, precisariam de habilitações. Que má desculpa. Que abuso. A escolaridade obrigatória em Portugal aumentou, todos sabemos. E ainda bem que aumentou. E por isso hoje, quando abre um concurso para um lugar novo, se pedem mais habilitações do que se pediam antes. É certo. Mas assim como não vamos despedir trabalhadores com um vínculo, que entraram com o 9º ano há mais de uma década, porque hoje seria necessário o 12º, também não se pode excluir quem está exatamente na mesma situação, mas com um vínculo precário. Este é um processo de vinculação, não é uma contratação nova. É para fazer justiça a quem é injustiçado há décadas. Nada mais, nada menos. A luta ainda não acabou. E nós cá estaremos, convosco, como sempre. A lei de vinculação dos precários é para cumprir e não aceitamos que alguém fique para trás.
Camaradas, entramos agora no último ano de uma legislatura singular, marcada por um acordo inédito que determinou a formação de um governo minoritário do Partido Socialista, obrigado a negociar à esquerda. 3 anos depois, está muito por fazer e as grandes injustiças permanecem. Mas quem não percebe a diferença? Quem não percebe a diferença destes anos? O tempo dos orçamentos de corte em salário e pensões, o tempo das privatizações e das humilhações, acabou. Acabou no dia 4 de outubro de 2015. Nesse dia, foi reposto o respeito pela Constituição e iniciámos um caminho de combate ao conservadorismo e à discriminação e pela igualdade de direitos. O aborto voltou a ser decisão livre das mulheres que não precisam de tutela. As famílias LGBT passaram a poder adotar porque não aceitamos uma cidadania de segunda. Garantimos a autodeterminação das pessoas trans para decidir sobre a sua vida. E graças ao João Semedo, estivemos muito perto de alcançar o direito à morte com dignidade. Lá chegaremos. Obrigada, João. A força do Bloco de Esquerda nestes 3 anos foi a força de quem nunca se resignou às inevitabilidades, de quem nunca aceitou deixar ninguém para trás. Orgulho-me do caminho que fizemos. Estivemos à altura da responsabilidade de quem confiou em nós. Transformámos cada voto em força e continuamos a fazer sempre o mais e o melhor que podíamos com a força que nos confiaram. Com determinação, estudo, preparação, proposta. Abrimos caminhos que tantas vezes nos disseram impossíveis, mas que hoje são parte da nossa vida coletiva. Lembram-se de quando diziam que era inevitável cortar pensões? PSD e CDS tinham previsto cortes de 600 milhões para cada um destes anos. Mas não foi só a direita. António Costa e Mário Centeno também consideravam inevitável manter o congelamento das pensões e prestações sociais com perdas de 1.000 milhões aos pensionistas nesta legislatura. Ter memória tem destas coisas. Não nos enganamos sobre o caminho. Em 2015, António Costa achava irresponsável atualizar as pensões e aumentar o subsídio de desemprego. Em 2016, António Costa achava irresponsável aumentar as pensões mais baixas de forma extraordinária. Medida que, aliás, não estava sequer no programa de governo. Mas hoje alguém é capaz de dizer que o aumento das pensões ou do subsídio de desemprego foi errado? Que foi irresponsável? Não. Ninguém. Nem no governo. Ainda bem que o fizemos. Ainda bem que o fizemos. O mesmo com o IRS. Ainda há dias o Primeiro-Ministro anunciava que as famílias pouparam com mais escalões no IRS. Mas em 2015, António Costa e Mário Centeno achavam que era irresponsável avançar com uma reforma do IRS que fosse além de um pequeno crédito fiscal. E ainda há um ano, quando negociávamos o orçamento do Estado para 2018, Mário Centeno dizia que não era possível ir além de um escalão repartido em 2 anos. Mas o Bloco não cedeu. Não cedeu e foram criados 2 novos escalões já este ano. E alguém hoje critica o aumento dos escalões do IRS? Alguém acha que foi irresponsável? Ainda bem que o fizemos. Por causa disso, o Primeiro-Ministro pode agora anunciar a poupança e impostos das famílias portuguesas. Não tem de quê, Sr. Primeiro-Ministro. Cá estamos. Não mudamos uma vírgula daquilo em que acreditamos. Fomos arrojados, é verdade. Mas está errado quem confunde exigência com irresponsabilidade e, pior ainda, com eleitoralismo. Porque a essa exigência
se deve o fim dos cortes inconstitucionais logo em 2016. A essa exigência se deve a certeza de um salário mínimo 95 € mês mais alto do que a miséria que a direita deixou. A essa exigência se deve a tarifa social da energia que beneficiou 800 mil famílias. Ao contributo decisivo do Bloco de Esquerda, à sua exigência, se devem muitas das medidas que fazem hoje parte da nossa vida coletiva e que o Governo, em boa hora, assumiu e adotou. Essa é a marca da nossa responsabilidade. Porque a responsabilidade é isto: apresentar soluções para problemas, responder às urgências das pessoas e ir até ao fim. Responsabilidade é defender o aumento do salário mínimo nacional, tão importante para tanta gente, mesmo contra a Comissão Europeia. Responsabilidade é defender os rendimentos das famílias contra a predação das rendas da energia. E o Governo esteve sempre à altura da sua responsabilidade? Nem sempre. Não esteve quando deixou que a banca portuguesa fosse parar às mãos de fundos abutres estrangeiros. Não esteve quando cedeu aos interesses económicos das energéticas. Não esteve quando se colocou ao lado da legislação laboral da Troika e dos patrões. O governo do Partido Socialista foi irresponsável de cada vez que virou as costas a uma urgência social. De cada vez que hesitou quando era preciso coragem para enfrentar os interesses económicos. De cada vez que deixou na gaveta uma despesa necessária, seja para renovar equipamento hospitalar, seja para garantir um serviço ferroviário digno a Beja ou aqui, à região do Oeste. Foi irresponsável quando defraudou as expectativas dos pensionistas com longas carreiras contributivas e quando deixou que o investimento público caísse para mínimos históricos. E o mais grave é que a razão para esses recuos não foi a limitação de recursos. Sabem por que recuou o Partido Socialista? Para poder garantir um outdoor de campanha eleitoral que diga para dentro e para fora: conseguimos o déficit zero. Um outdoor que lança o Partido Socialista nas eleições nacionais e Mário Centeno nas suas ambições europeias. Mesmo sabendo que déficit zero é à custa de investimentos necessários para o país e criadores de riqueza futura. Sabendo que o endosamento do déficit zero é a validação da retórica da direita austeritária que não foi nem nunca será solução para o país. Sejamos claros. Para o Bloco de Esquerda, contas certas são essenciais. Mas contas certas não é um déficit zero para Bruxelas ver, quando falta o essencial na CP, ou no Serviço Nacional de Saúde, ou na escola pública. Disfarçar o déficit das contas, aumentando o déficit social, depauperando serviços públicos, destruindo a capacidade do Estado de responder às populações, isso sim é irresponsável. No Bloco de Esquerda, mantemo-nos firmes. Somos movidos pela mesma força, pela mesma vontade que nos levou a sentar-nos à mesa com o Partido Socialista no dia 5 de outubro de 2015. Sabemos isto. É com mais salário e mais pensão que a economia cresce. É investir no país, em quem cá vive e trabalha, que se cria emprego. É uma economia a crescer que faz melhores contas públicas. E sabem que mais? Todos os dados mostram que tínhamos razão. A procura interna tem sido uma componente fundamental do crescimento da economia e, portanto, da criação de emprego e de melhores contas públicas. Era verdade ontem e é verdade hoje. Um país melhor, com crescimento, investimento, responder pela nossa gente. É esse o caminho. E não aceitamos que se introduza de novo a chantagem europeia contra os compromissos de recuperação do país. Não foi porque o Governo obedeceu aos tratados que a economia melhorou. Foi porque o Governo não acatou todos os conselhos das instituições europeias.
No aumento do salário mínimo, das pensões, Bruxelas não foi ouvida e ainda bem. No oposto de tudo o que defenderam e defendem as instituições europeias, provámos que só há futuro para o nosso país, para a nossa gente, no avesso da austeridade. Mas o governo podia e devia ter ido mais longe. E isso está à vista no dia a dia das pessoas, nos transportes, nas escolas, nos hospitais. Falta investimento. Há demasiados anos que falta investimento. E é a esta insatisfação que temos de responder com coragem. É este o teste da esquerda. E é na timidez do Partido Socialista que as direitas apostam. Se a recuperação de rendimentos nunca trouxe o diabo, a falta de investimento público só abre o campo à direita. Uma direita desesperada, sem programa, que se alimenta de casos. O PSD aproveita as falhas do Serviço Nacional de Saúde para, aos dias pares, propor privatizar o SNS. Aos ímpares não sabe muito bem o que quer, mas isso é com o PSD. A direita, que desqualificou os comboios de Portugal durante anos seguidos, é a direita que agora se declara indignada com a sua degradação. O caso é dramático. Segundo me contaram, Nuno Melo até entrou num comboio. Depois saiu e disse que o queria privatizar. Os portugueses sabem o que é isto e sabem do desespero da direita. É o cinismo. E ao cinismo responde-se com coragem. Precisamos de transformar o crescimento económico em melhores condições de vida e em crescimento de salário. A economia não é justa quando, após 3 anos de crescimento contínuo, com o PIB a crescer 20 mil milhões de euros, o salário continua a ficar para trás. Segundo o Eurostat, a média europeia do índice do custo de trabalho, ou seja, quanto custa a uma empresa pagar salários, cresceu 2,7% na Europa no último ano. Isso poderia até ser um bom sinal, porque significava que os salários estão a aumentar face à riqueza criada. No entanto, há um único país com variação negativa: Portugal. Apesar da recuperação de salários, apesar do aumento do salário mínimo, os custos de trabalho em Portugal desceram e isso significa má distribuição da riqueza. Significa que quem vive do seu trabalho não vê o seu esforço ser compensado da forma remotamente justa. Precisamos de salário. Precisamos de mais e melhor emprego. E para isso precisamos de reverter os ataques da troika da direita à legislação laboral e de travar as desigualdades. É esse o caminho do Bloco. É este o nosso compromisso desde o primeiro dia. É o compromisso por um sistema fiscal mais justo, que acabe com os privilégios fiscais e ponha fim ao absurdo de tributar como luxo o que é um bem essencial. Já no próximo Orçamento do Estado, o IVA da energia, da luz e do gás tem de descer. É um bem essencial. Precisamos de mais justiça. Precisamos de fazer justiça a quem trabalhou toda a vida e acabar com as penalizações abusivas nas reformas. É este o tempo de avançar na eliminação da dupla penalização para acabarmos, ainda nesta legislatura, com o corte do fator de sustentabilidade para quem tem 40 anos de trabalho e 60 anos de idade. Precisamos de recuperar o poder de compra de quem trabalhou e descontou para uma reforma que se exige digna. No próximo orçamento, é possível não só atualizar todas as pensões, como garantir o aumento mínimo de 10 euros nas pensões mais baixas logo em janeiro de 2019. Precisamos de responder a quem perdeu o emprego com a crise, já não consegue arranjar emprego e ainda está longe da reforma. Novos apoios para o desemprego de longa duração, porque não podemos deixar ninguém para trás. É esse o nosso caminho. É esse
o nosso compromisso. Precisamos de investir nos serviços públicos, salvar o Serviço Nacional de Saúde, respondendo ao repto de António Arnaud e João Semedo. Que o Ministro da Saúde tenha decidido manter as PPP é um péssimo sinal. Não contam connosco para manter o absurdo de 4 em cada 10 euros públicos da saúde irem parar ao negócio privado. Com o Bloco não contam. Contam sim. Contam com o Bloco sim. E já no próximo Orçamento de Estado, para aumentar o investimento no Serviço Nacional de Saúde, acabar com as taxas moderadoras e garantir as condições de valorização das profissões da saúde, para que o SNS consiga contratar quem precisa em todo o território, em nome do acesso à saúde de toda a população. Investir na saúde, como na educação, na ciência e na cultura. Pela pressão do Bloco de Esquerda, foram este ano vinculadas 7.500 professoras e professores, mas muitos outros mantêm-se precários, sempre de casa às costas, a cada 1 de setembro. Vincular professores, cumprir o que ficou determinado já no Orçamento do Estado para 2018, contar o tempo de serviço para os professores como para todos os trabalhadores do Estado e respeitar as carreiras integralmente. Dar condições às escolas, respeitar os docentes e não docentes, ter as equipas multidisciplinares que garantem resposta a todas as crianças e jovens, investir em todo o ensino e no acesso à qualificação. Garantir que também no superior a escola pública tem meios e que respeita quem lá trabalha, quem lá investiga e quem lá estuda. Um sistema que torna o ensino superior dependente das propinas dos alunos é antidemocrático e elitista. Podemos fazer melhor já no próximo Orçamento do Estado, com menos propinas e com mais apoios. Não precisamos de medidas simbólicas. Precisamos, sim, do investimento que capacita o país. Sem educação, sem ciência, sem arte, não teremos nada. É o pensamento ele mesmo. É sabermos o que somos, de onde vimos, é construirmos o que queremos ser. Repetir que queremos um país qualificado e manter a mais completa asfixia orçamental dos setores do conhecimento é o absoluto vazio. Qualifica-se o país com investimento. 1% para a cultura. É mais do que tempo. Investir em todo o país, porque sem serviços públicos não há coesão social nem territorial. Investir nos transportes, desde logo na ferrovia. Cada tostão que hoje poupamos na CP, gastaremos em dobro ou triplo a recuperar o que se perdeu. Investir na justiça, que deve deixar de ser um direito exclusivo de quem mais tem. Baixar as custas judiciais já no próximo Orçamento do Estado é um passo pequeno, mas essencial para garantir o acesso à justiça. Investir na habitação, com mais oferta pública, com o fim do teto do endividamento das autarquias para a construção ou reabilitação do parque habitacional público. A habitação é um direito. Investir no território. Tratar da reflorestação. Se nada for feito, o país será um tapete de eucaliptos. Não podemos continuar a viver rodeados de combustível. Sem investimento, sem requalificação do território, sem uma estratégia económica que permita lidar com as alterações climáticas e combatê-las, estaremos a multiplicar as tragédias futuras. Este é o tempo da responsabilidade e do investimento. Devolvemos os cortes, está na hora de devolver o futuro. A direita quis desistir do país, nós queremos investir no país. A direita gastou com negócios privados, nós queremos investir em serviços públicos. A direita quer fazer do país um velho negócio, nós queremos fazer com o investimento um novo país. Investir. É este o tempo. Se não for agora, quando?
É agora que a economia cresce, que estamos a recuperar. É agora que podemos e devemos investir. Se não o fizermos, se deixarmos degradar mais os serviços públicos, as infraestruturas, o território, estaremos a hipotecar o futuro. Este é o tempo de investir. Investir onde falta para uma economia mais forte. Dar os passos decisivos para proteger o país. Responder pelas pessoas. Isso sim é a responsabilidade. Continuar o caminho de recuperação do país não põe as contas públicas em risco, não é irresponsável e muito menos eleitoralista. É responder pela nossa gente, é cumprir o nosso compromisso. E já provamos que é possível. Levamos a sério a responsabilidade de proteger o país e as pessoas, de construir um futuro em que queiramos viver. Aqui estamos, Bloco de Esquerda, com a determinação de sempre. Os que nos apoiam e aqueles que se interessam pelo que propomos, mas também aqueles que não nos acompanham e até nos detestam, todos têm uma certeza. Aqui estamos, aqui estaremos, viemos de longe para aqui chegar. Aqui estamos, aqui estaremos, Bloco de Esquerda. Sabemos que este será um ano duro. Conhecemos os ataques, não nos intimidam. Aqui estamos, a juntar forças neste que foi um dos maiores fóruns de sempre organizado pelo Bloco de Esquerda. Aqui estamos, a juntar forças todos os dias. Aqui estamos porque o país sabe que conta connosco. Aqui estamos para todas as responsabilidades. Somos o Bloco de Esquerda. Educação, saúde, educação. Educação, saúde, educação.